Se você voltar a andar, eu rasgo o meu diploma de medicina. Essa foi a frase que a Cris, da nossa história de hoje, teve que ouvir do médico. A Ana Cristina nasceu em São Paulo. Desde muito pequena, ela sempre foi muito vaidosa, ela sempre gostou muito de se cuidar, tanto que ela foi fazer faculdade de moda. E quando a Cris tinha 21 anos, ela se apaixonou por um cara chamado Alexandre e eles se casaram. E ele também trabalhava com moda. E desde muito pequena, o sonho da Cris era ser mãe de 3 meninas. Então ela sempre jogou isso pro universo e ele atendeu. Ela teve exatamente 3 filhas meninas. Até que o ano novo de 2002 para 2013, a Cris decidiu passar o ano novo em um sítio com amigos. E eles iam passar ali uma semana curtindo o final do ano nesse sítio. Então chegou 31 de dezembro, era véspera de ano novo, era um dia com muito sol, tava todo mundo se divertindo muito, tava tudo muito alegre. E nesse sítio tinha uma piscina onde tinha um trampolim bem parecido com esse. Exatamente assim, que por sinal a Cris disse que não subiria nesse trampolim nem por R$1 milhão. Até que chegou a noite, a virada, feliz ano novo, fogos, toda aquela comemoração. E aí a Cris foi até o trampolim e decidiu mergulhar. Ela foi até a ponta do trampolim, deu 2 impulsos e pulou de cabeça. No momento que ela tava no ar, no salto, ela já pensou assim, numa fração de segundos, que merda eu fiz? Foi tudo muito rápido. Ela bateu com o topo da cabeça no fundo da piscina e nesse mesmo momento ela perdeu todos os movimentos do corpo. Ela estava consciente, ela conseguia ver as luzes da piscina, mas ela não tinha movimentos para poder conseguir se mexer. E ela só conseguia pensar que ela ia morrer afogada. Era a única certeza que ela tinha. O Alexandre, quando viu toda essa situação, ele não pensou 2 vezes. Ele segurou ela pela cabeça e virou ela ao contrário. Por sinal, se ele tivesse movido ela de uma forma errada, ela podia ter perdido os movimentos para sempre. Ele travou a nuca dela e virou a cabeça dela para cima. E a primeira coisa que a Cris disse pra ele foi: eu não consigo me mexer, nada. E ele e ninguém que tava ali ao redor tava entendendo o que tava acontecendo, então eles se juntaram, colocaram ela na beira da piscina e chamaram um resgate. O resgate chegou muito rápido, chegou em 17 minutos e eles já levaram ela pro hospital. Chegando nesse hospital, que era do interior, né, de onde ficava o sítio, os médicos chegaram pro Alexandre e disseram que eles precisavam transferir ela pra São Paulo o mais rápido possível, porque era muito grave. Então eles transferiram a Cris de UTI e chegando nesse novo hospital, os médicos deram o diagnóstico. Antes da gente continuar a nossa história, não esquece de me seguir aqui embaixo se você ainda não me seguiu, que eu tô sempre contando histórias reais como essa aqui no meu perfil. Então se você ainda não me seguiu, não esquece de seguir. Tetraplegia nível C5. Foi exatamente isso que os médicos disseram. Isso quer dizer que ela fraturou exatamente a vértebra C5, essa aqui. Ela teve que fazer uma cirurgia onde foi retirado um pedaço do osso do quadril para poder reconstruir a vértebra da cervical. Mais uma placa de titânio e 5 parafusos. Até esse momento, a Cris não tinha noção da gravidade da situação. Ela chegou até a perguntar para os enfermeiros quando que ela ia embora, quando que ela ia ser liberada, porque ela estava muito preocupada com as filhas. As filhas dela nessa época tinham de 4 a 8 anos, então ela só pensava que ela precisava sair dali para cuidar delas. E ela não fazia ideia que ela ia ficar ali por um bom tempo. O tio da Cris foi até o hospital e explicou para ela tudo o que estava acontecendo, explicou para ela a gravidade da situação, que ela ia sair dali do hospital de cadeira de rodas, que ela ia precisar ter muita paciência, muita fé e muita força e que iria dar tudo certo. Foi nesse momento que a ficha dela caiu, sabe? Que ela percebeu que realmente ela estava tetraplégica. E depois de um tempo ela finalmente foi transferida para uma ala do hospital onde ela podia ver agora as filhas. Essa foto é para vocês terem uma noção de como a Cris ficou. As meninas, quando entraram no quarto, bom, elas sabiam muito pouco, né? Elas eram muito crianças. Então o Alexandre só disse para elas que a mamãe tinha sofrido um dodói muito grande. Quando elas entraram no quarto, elas deram uma cartinha que elas tinham escrito na mão da Cris para ela ler. E o Alexandre tipo, deixa que eu leio. Elas tinham feito pulseirinhas e aí diziam, mamãe, me dá seu braço para poder colocar. E aí ela ficava assim, sem saber o que dizer. E o Alexandre ficava o tempo todo, tipo, deixa que o papai ajuda. E isso acabou com a Cris. Isso foi o mais difícil pra ela. Ela não ter movimentos pra simplesmente fazer carinho nas filhas. Foi exatamente isso que fez ela criar forças, porque ela queria muito criar as filhas. Quando pessoas iam no hospital visitar ela, amigos, familiares, eles simplesmente, quando viam ela naquela situação, desabavam. E era ela que tinha que acalmar essas pessoas. Ela falava pra essas pessoas que ela tinha certeza que ela ia ficar boa, que era só uma questão de tempo. A Cris ficou mais 2 meses no hospital e depois ela já foi pra casa. A Cris então começou a fazer muita fisioterapia, muita. Pra cada dia ela ter uma pequena vitória. E ela chegou também aí pra ACD, onde ela disse que foi o
maior aprendizado da vida dela, onde ela conseguiu ver tantas pessoas passando por tantas dificuldades e com tanta força. Depois de muito tempo, muito esforço, muito trabalho, a Cris conseguiu pela primeira vez ficar de pé e dar o primeiro passo. E nessa sessão de fisioterapia, o Alexandre estava com ela e os dois ficaram muito emocionados. E só depois de um tempo, o Alexandre contou pra Cris que o médico chegou pra ele e disse: olha, tenha muita fé e reze muito para que a sua esposa consiga pelo menos ter força para poder empurrar a cadeira de rodas, porque voltar a andar ela não vai, senão eu rasgo meu diploma de medicina. Como que alguém pode dizer algo assim para outra pessoa com tanta certeza e de uma forma tão fria? É sério, eu não consigo entender. Mas sabe o que é melhor dessa história toda, dessa parte toda? Esse médico viu o milagre acontecer, a Cris andando novamente. Quando a Cris passava nos corredores da ACD, as pessoas paravam ela e diziam como ela era uma inspiração pra eles. E diziam pra ela que ela tinha entrado ali sem fazer nenhum movimento, sem conseguir se mover, ela só conseguia mexer a boca e os olhos, e agora ela tava ali, andando. O irmão da Cris deu um depoimento dizendo que ele nunca viu ela tirar o sorriso do rosto em todo esse tempo. E que em nenhum momento passou pela cabeça dela desistir e que ela afirmava e reafirmava o tempo todo que ela ia voltar a andar. E em todo momento ela teve essa fé inabalável. Bom, o Alexandre ficou esse tempo todo do lado da Cris, eles ficaram casados por 18 anos. Hoje em dia eles são só apenas amigos, mas são os melhores amigos. Eles têm um carinho muito grande um pelo outro e por toda a história que os dois construíram juntos. E fizeram juntos também essas meninas que hoje em dia são mulheres. E elas também morrem de orgulho da mãe que elas têm. Bom, gente, essa é a história de hoje. Vocês me pediram muito pra poder contar uma história brasileira, então eu trouxe pra vocês a história da Cris. E aconteceu outro acidente com a Cris, mas calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se vocês quiserem conhecer essa segunda história e conhecer um pouquinho mais sobre a Cris, vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês irem lá e seguir. Vou deixar também no comentário fixado. É só você clicar que já vai cair no perfil dela pra vocês conhecerem mais essa mulher forte que é a Cris. Claro que antes de você fechar esse vídeo, eu vou te pedir pra salvar ele aqui embaixo. Vocês sabem que ajuda muito aqui no meu trabalho. E não esquece de me seguir se você ainda não me seguiu, que eu tô sempre contando histórias reais como essa aqui no meu perfil. Clicando bem aqui, você consegue assistir todas as outras histórias que eu contei aqui no meu perfil. Então não esquece de conferir lá. Um beijo e até a próxima história.